Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus, no livro de São Mateus, capítulo 14, versículos 28 até o 32. Amém? Que diz o seguinte: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, nós veja alguns aspectos específicos aqui, né? Nesta mensagem, vocês lembram bem que aconteceu que Jesus, mandando os discípulos entrar no barco e atravessar para outra banda, o barco se desgovernou, né? E ficou à deriva ao mar, né? A tempestade era muito forte e Jesus, após ter despedido a multidão, indo para o monte orar, né, foi juntar com os discípulos, veio caminhando por cima das águas, né, e se deparou com essa situação toda do barco à deriva, e os apóstolos, os discípulos apavorados, né, e quando viram Jesus, ficaram com muito medo e pensaram que era um fantasma, né, e Jesus, porém, falou-lhes logo dizendo: Tem de bom ânimo, sou eu, não temas, né? E Pedro, né, como sempre, né, dos 12 apóstolos, Pedro era sempre o mais atirado, né? Pedro foi o apóstolo de Cristo entre os 12, né? Foi o que mais errou, né, nas questões das quais ele se defrontou, mas também foi o que mais acertou, porque foi o que mais fez perguntas e o que mais se atirou, né, que mais se atreve, né, em perguntas e respostas, né. Então, como sempre, Pedro, né, ali vendo que Jesus vinha vindo, falou: Não tema, mas sou eu, né. Ele disse: Então, se és tu, né. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas, né. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Quer dizer, que coisa maravilhosa, né? Por que Pedro andou sobre as águas, irmãos? Feito que nenhum homem na vida fez, né? Somente Jesus, né? Mas Pedro fez porque Pedro teve fé. Pedro tomou a iniciativa. Pedro teve coragem, né? E aí ele conseguiu andar alguns passos por cima das águas. A Bíblia não relata quantos passos ele andou, mas ela afirma que ele andou. Pedro andou sobre as águas, mas como o vento estava muito forte, ele teve, por causa do vento, tinha as ondas das águas, né? Que batia, subia, descia, e ele teve medo, né? E a hora que ele teve medo, ele esqueceu de que quem estava mandando ele andar era o Senhor, né? Era o Senhor Jesus, né? E por um momento ele fraquejou e ia afundando, né? Ia afundando, e imediatamente ele gritou para Jesus: Senhor, salva-me, né? É o segundo aspecto que me chama a atenção nessa mensagem. O primeiro aspecto foi a fé de Pedro. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas, né? E Jesus falou: vem, né? E ele desceu do barco e entrou, né? Então vocês veem que ele era um homem de tanta fé,
que ele, e se não fosse Jesus, o que aconteceria com ele? Ele iria afundar, ia morrer, ia perecer, né? Mas ele teve fé, ele creu, né? Ele creu e foi e andou por cima das águas vários passos, né? E o segundo aspecto foi que quando ele viu que ele ia perecer, o que ele fez? Senhor, salva-me, né? Então, quer dizer, o homem e a mulher na vida, de um modo geral, né? A gente vê tanta gente sofrendo, tanta gente perecendo, tanta gente passando por tantos problemas, né? E Jesus com a mão estendida, né, para socorrer as pessoas já conhecem a palavra de Deus, né? Já sabe que se entrar por uma porta de uma verdadeira igreja de Cristo, né? Os irmãos vão orar por ela, pessoa acometida de várias enfermidades incuráveis, problemas no lar, problemas conjugais, na família, com os filhos. As pessoas conhecem os milagres, já viu falar, sabe que Jesus faz, mas não toma atitude, não toma a iniciativa de procurar uma porta de uma igreja para entrar, para buscar o seu socorro, né? Como o próprio Senhor Jesus disse, eu sou o socorro bem presente na hora da angústia, né? E Pedro ali naquele momento que estava naufragando, naquela angústia ali, vou perecer, vou morrer, o que ele fez? Senhor, salva-me, né? E Jesus estendeu a mão imediatamente e socorreu, né? E Jesus faz isso, irmãos, com todo homem e toda mulher que, reconhecendo o poder que Jesus tem, né, se estender a mão e pedir socorro, pedir, clamar por misericórdia, o Senhor atende, o Senhor socorre. Assim como ele socorreu Pedro naquele momento de angústia que ele ia perecer, né? Ele socorre qualquer um de nós na mesma situação, irmãos, tá? Então nós vamos lembrar disso, né? Você está com um parente internado no hospital, o parente está lá desenganado, o parente está lá morrendo, independente do que foi que aconteceu, e você conhece os milagres, você sabe, você já ouviu falar, muitas vezes você é até de família, de pessoas que eram crentes, que você pôde comprovar, conhecer esses milagres a vida toda, e você está aí perecendo, você está aí morrendo, você está deixando o seu parente morrer, né? Mas com esse coração duro, com esse coração endurecido, né? E não tem coragem de clamar por misericórdia, de se render a Cristo, irmãos, né? Então, de modo que esse segundo aspecto, né? Primeiro foi a fé de Pedro, de Senhor, se és tu, manda aí ter contigo, e vem, ele simplesmente desceu e foi, e andou sobre as águas, né? Então, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Precisamos ter fé em toda e qualquer circunstância para que nós possamos dar o primeiro passo em busca da nossa vitória, né? E Pedro, após ter feito isso, quer dizer, ele clamou logo, ele não esperou não, ele não ficou, Senhor está me vendo, ele vai me socorrer, ele gritou, né? Senhor, salva-me, né? E o Senhor Jesus estendeu a mão e socorreu ele, né? E tomou ele pela mão, né? E os dois foram junto para o barco, entraram no barco, e Jesus disse para ele, homem de pequena fé, por que duvidaste, né? Coisa impressionante, né? Então nós precisamos, a fé, irmãos, é o terceiro dom espiritual, né? Tá lá em 1 Coríntios 12, né? A fé é o terceiro dom espiritual que o Senhor nos concede, né? O primeiro dom espiritual é o dom da palavra da sabedoria, né? O segundo dom espiritual é o dom da palavra da ciência, que é o dom do conhecimento, né? E o terceiro é o dom da fé, né? E a nossa fé, às vezes, quase sempre, é muito pequena mesmo, né? Mas o Senhor fala para nós pedirmos que Ele acrescenta a nossa fé, né? Isso aconteceu numa outra passagem com os apóstolos ali, e o próprio Pedro fez uma pergunta para Jesus, e Jesus falou para ele que era por causa da vossa pequena fé, né? Naquele assunto, daquele momento, né? De uma outra mensagem. E aí imediatamente ele diz, Senhor, acrescenta a nossa fé, né?
Então nós temos que pedir sempre para Deus acrescentar a nossa fé, né? Em nome do Senhor Jesus. Tudo que pedir ao Pai em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado, né? Então nós temos que pedir com fé e saber como pedir, né? Porque o Senhor disse também, né? Vós pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pede e não recebe, porque pede mal. Então, aprenda como pedir, saiba como pedir, pede a Deus para te dar graça, para te ensinar, para te dar humildade, para você pedir e pedir corretamente, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pede e não recebe, porque pedis mal, né? Então, o Senhor acrescenta a nossa fé, né? O Senhor acrescenta e a gente vai cada dia galgando a nossa vitória e os problemas vão ficando para trás e a solução sempre aparecendo, né? Mas sentindo-se o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Nosso Deus é maravilhoso, Ele está o tempo todo, irmãos, com as mãos estendidas para nos socorrer, para nos abençoar, para nos livrar, para nos guardar. Basta nós pedir, termos humildade para pedir, né? O Senhor sabe tudo que nós precisamos antes de nós pedir, diz a palavra de Deus. Mas Ele fica esperando nós tomar a iniciativa, né? Então, de modo que nós precisamos ter fé, pedir para Deus acrescentar a nossa fé, né? E tomar iniciativa em toda e qualquer circunstância, tá certo, irmãos? Tá? Amém? E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Né? Então, se nós pedirmos, irmãos, seja lá o que for, pedirmos para Deus em nome do Senhor Jesus, Ele diz: tudo que pedires ao meu Pai em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho e eu nele. Tá certo? Então, tudo que nós pedirmos em nome do Senhor Jesus, Deus nos concede. Você pede para Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus, né? E essa unidade do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Divino Espírito Santo, que os três se tornam um só, né? Realiza, né, o nosso milagre, entrega a nossa bênção, entrega a nossa vitória, né? Seja ele ou ela de qualquer natureza, né? Para Deus não tem limite os milagres para Deus fazer para nossas vidas, para com a nossa pessoa. Amém, irmãos? Tá? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Quer dizer, que coisa maravilhosa, né? É para parar para pensar e falar: por quê? Jesus mandou os apóstolos entrar no barco e atravessar para outra banda, e não foi enquanto eu disperso a multidão, né? E ele ficou ali sozinho no meio daquela multidão toda ali, para despedir a multidão, né? Eu até parei para pensar, falei coisa impressionante. Jesus, né? Ele era o grande assediado de todas as pessoas o tempo todo, né? E os apóstolos ali juntamente com ele, né? É como se fossem aqueles companheiros, tipo assim, para-choque, né? Para poder proteger Jesus, né? Digamos assim, da multidão, né? E não é bem isso que aconteceu, não é bem isso que acontecia, e não é bem isso que acontece, né? Jesus, sim, Ele é o forte, Ele é o todo-poderoso, Ele é que é a torre forte, né? Ele é que pode todas as coisas. Mandou, entra para o barco, atravessa por lado de lá, enquanto eu despeço a multidão, né? E eles foram, e ele terminou de despedir a multidão ali, foi para o monte orar, falar com Deus, falar com o Pai, né? E aí, voltando, juntando-se a eles, glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E quando subiram no barco, acalmou o vento. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos, né? Que deu aquela tempestade toda, o barco saiu à deriva rodando pelo meio do mar, né? Até que Jesus chegou e entrou no barco e a tempestade acalmou, né? Por que será, irmãos, que aconteceu dessa forma, exatamente assim, né? Então, eu digo muito, será que Jesus estava testando a fé dos apóstolos, irmãos? Não, é claro que não. Jesus nunca testou a fé dos apóstolos. Todo o tempo, em toda e qualquer circunstância, essas coisas todas, Jesus fez com que fosse dessa forma que acontecesse, com um único objetivo: fortalecer a fé
dos apóstolos, fortalecer a fé dos discípulos, fortalecer a nossa crença, o nosso crer em Deus, né? Crer em Jesus, né? Aprendendo como fazer todas as coisas. Porque os apóstolos iriam se deparar com essa situação pela frente e todo discípulo de Cristo também se deparam. Então, como resolver cada problema, cada situação, né? Eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Clama a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabe, né? Então, de modo que tudo que Jesus quer que nós façamos é que nós cremos nele, que nós abrimos a nossa boca e falamos com ele, que nós pedimos, tomamos iniciativa. E assim a solução do problema vem em toda e qualquer circunstância. Ele nos fortalece, nos dá força, nos dá graça, nos dá conhecimento, nos dá sabedoria, nos dá entendimento para a solução de todas as coisas, até o dia da sua vinda gloriosa. Amém, irmãos? Deus abençoe, um forte abraço, viu? Ficam todos na paz do Senhor Jesus e amanhã estaremos de volta com um novo vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém?